Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso curso de iniciação política e agora, nesta primeira aula, nós vamos tratar do tema democracia. Antes, no entanto, eu vou explicar um pouco como esse curso vai funcionar. É simples, são 6 encontros que sempre serão levados, tocados em conversas entre duplas, sobre temas relacionados a esse livro aqui. O nosso livro de educação política, baseado nos cursos que nós oferecemos desde 2008 nas periferias de São Paulo. Até 2017, foram lá cerca de 7.600 cidadãos impactados pelas nossas atividades, predominantemente os jovens. E como é que a gente chega até aqui nesse momento? Com o apoio da Fundação Arimax, com o apoio do Movimento Voto Consciente, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e de algumas empresas parceiras que permitiram que a gente chegasse até esse instante de abrir o curso para que todas as pessoas interessadas o fizessem nesse modelo em EAD. Então, com base no livro e nos 6 encontros, as pessoas assistem, leem, tudo absolutamente gratuito, ninguém paga absolutamente nada por isso, e no fim da 6ª aula, no fim do 6º encontro, a pessoa realiza uma provinha. Provinha bem simples, pessoal. Testes rápidos de múltipla escolha e, se tiver o resultado satisfatório, emite um certificado em PDF da realização da atividade. Beleza? Então é isso, pessoal. Venham conosco ao longo destes 6 encontros, dessas 6 aulas, desses 6 vídeos rápidos de 20 minutos cada um, portanto em 2 horas e pouquinho, a gente resolve tudo e você ainda tem acesso ao nosso livro de educação política, explicando como fazer, como nós fazemos e como os professores, os nossos colegas docentes, aqueles que têm a responsabilidade de educar para a cidadania e para a democracia no país, podem fazer, se quiserem, se desejarem, se sentirem inspirados com as nossas atividades. Bom, pessoal, então nosso objetivo é dar início, né? Se eu prometi que a gente tem 6 encontros, a gente começa uma trajetória de 6 pelo número 1, né? Por mais óbvio que seja, é assim que funciona. E hoje o nosso objetivo, hoje eu digo agora, né? Porque pode ser que você queira assistir os 6 vídeos no mesmo dia, nós começamos falando sobre o conceito de democracia. E eu vou conversar com a professora Mônica Sodré. Mônica, tudo bem? Tudo jóia, Humberto. E você? Tudo jóia. Obrigado, viu? Muito legal a gente poder estar junto aqui. Imagina. Eu que agradeço e super feliz de começar, essa série de bate-papo com o pessoal de casa. Muito legal. Mônica, democracia. Todo mundo fala, todo mundo diz, todo mundo ouve, todo mundo mais ou menos sabe o que é. Mas às vezes a gente dá umas tropeçadas, né? Então como é que a gente pode começar a definir o conceito de democracia? Boa. Humberto, eu entendo que democracia, de maneira muito popular e maneira bastante genérica, tem a ver, no imaginário das pessoas, com o governo do povo, pelo povo, para o povo. Isso tem uma razão de ser e tem a ver com o fato de que se a gente quebrar a palavra democracia em 2, demo tem a ver com povo e kratos, ligado à cracia, tem a ver com poder. Isso significa que as pessoas têm soberania e elegem os seus representantes, no caso da democracia representativa, para governar em nome dessas pessoas. Obviamente que estamos falando de modelos distintos, né? A democracia surgiu na Grécia Antiga, no século V a.C., e era uma democracia direta, até porque a cidade-estado era um ambiente pequeno e muito menos complexo do que as cidades que a gente tem hoje. Então deixa eu só fazer uma pergunta nesse sentido, te interrompendo. Claro, imagina. Você já tocou em 2 pontos importantes, falou em representativa e direta. Existem modelos diferentes de democracia? Existem democracias que mesclam elementos dos 2 tipos. Né, elementos que combinam uma participação decisória um pouco mais direta e também a eleição de representantes por meio de regras estabelecidas constitucionalmente e eleitoralmente. Então, é possível. Então, vamos voltar naquela sua colocação histórica, quer dizer, você estava dizendo que na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, eram cidades, né, não eram países, enfim. Exato. Mas existia um modelo direto. O que é uma democracia direta, por exemplo, num modelo de uma cidade grega, por exemplo? É a ideia de que os cidadãos, e óbvio que nesse caso da democracia grega, a gente está falando de uma democracia muito mais exclusiva do que inclusiva,
de que os cidadãos podem opinar e tomar as decisões sobre a vida coletiva em conjunto e não precisam de um intermediário ou de uma representação para isso. Faço essa ressalva em relação ao caso da democracia grega, porque, obviamente, quem tinha poder decisório naquela época eram homens escolarizados, com determinado nível de renda, e estavam excluídos dessa possibilidade. Mulheres livres, exato, estavam excluídos dessa possibilidade, escravos, estrangeiros e mulheres. Então, acho que vale a pena a gente mencionar que, assim como democracia não tem a ver com consenso, democracia também não tem a ver, em todos os lugares, com participação equânime das pessoas no processo de tomada de decisão. Agora, esse modelo ateniense, né, como alguns gostam de dizer, ou esse modelo grego, né, esse modelo clássico, ele desaparece, né? Sim. E aí, pelo que eu me recordo das minhas aulas de história, das nossas aulas fantásticas nos cursos de ciências sociais, enfim, o que a gente vai ter é um desaparecimento de uma lógica democrática, enfim, que vai voltar séculos depois numa lógica de representação. Exato. Atende a que exatamente essa lógica representativa? Perfeito. A democracia representativa ressurge, ou melhor, surge no século XVII com os ingleses, uma lógica de que as sociedades ficaram muito maiores e muito mais complexas do que aquela cidade-estado que tínhamos na Grécia Antiga. E, portanto, ficaria muito difícil e um tanto quanto inviável que os cidadãos fossem consultados sobre tudo o tempo todo. Então, elegem-se representantes, baseado em regras, como eu mencionei anteriormente, para que eles exerçam essa soberania popular, representando determinados segmentos da sociedade. É óbvio que há uma discussão bastante importante para a ciência política sobre se, de fato, no mundo atual, a representação é capaz de dar conta dos nossos problemas, né? Nós temos visto uma crise de representação não só no Brasil e no mundo, e muita gente advogando e dialogando e pedindo mais instrumentos de participação e democracia direta. Agora, antes da gente pensar nessa crise do modelo de representação, essa lógica representativa, ela nasce mais associada a determinados interesses, não sei, econômicos, alguma coisa assim, e depois vai trazendo gente para dentro, porque você chegou a falar entre exclusiva e inclusiva. A história da democracia representativa, ela vai incluindo gente, é isso? Certamente. Inclusive, a demanda por representação e por mais espaço na tomada de decisão, surgida nesse ambiente do século XVII, século XVIII, principalmente na Europa, vem com demanda de uma burguesia que estava fora dos espaços de tomada de decisão e que passou a ascender economicamente e ter maior impacto na vida da população, mas ainda assim estava fora dos espaços de decisão. Então, esse modelo representativo surge com essa lógica e a gente vai ampliando o direito e a cidadania ao longo do tempo. Óbvio, temos aperfeiçoamentos a fazer, né? Você e outros colegas vão falar aqui sobre, por exemplo, a questão das mulheres, dos negros, a necessidade de ampliarmos a participação política nessa esfera de representação, inclusive convertendo votos em cadeiras e permitindo que candidatas e candidatos negros, de fato, sejam representados nos parlamentos que temos. Ou seja, nós temos uma reivindicação burguesa, uma inspiração burguesa para construir uma ideia que tirasse o poder, por exemplo, da nobreza e etc., e permitisse que essas pessoas que estavam em ascensão econômica também tivessem uma participação política, e mais adiante, mais pessoas foram sendo incluídas, e aí a gente chega, sei lá, em frases do tipo um homem, um voto, um valor, igualando as pessoas de maneira geral. Depois esse homem perde até o sentido, porque obviamente a mulher vai ganhar a possibilidade da participação. Mas essa lógica universal, então, é o que caracterizaria, digamos assim, a democracia representativa. Perfeito. E eu gostaria de trazer dois elementos que eu acho fundamentais aqui, né? Estamos falando da eleição, da existência de eleições livres, competitivas, regulares e auditáveis, e também de um pressuposto de confiança para essas democracias, né? De participação e oposição, como diria o Down, que é um autor bastante conhecido da ciência política. Quer dizer, a gente está dizendo que as pessoas têm que confiar que as regras do jogo balizam o jogo e que, portanto, não é porque eu perdi a eleição nesse termo que eu estou fora da possibilidade de participar das próximas disputas. Eu confio que aquelas eleições foram razoavelmente organizadas e limpas e posso me colocar à disposição da população numa próxima eleição. Mas aí você está falando especificamente de um candidato derrotado, por exemplo, e aí é que me vem uma coisa aqui na cabeça que normalmente é tradição.
e que para algumas pessoas podem parecer besteira, mas então que, pelo que você está dizendo, não é. Por exemplo, quando a apuração da eleição vai chegando no final e você mais ou menos já sabe quem ganhou, a imprensa sempre noticia assim: fulano de tal telefonou para fulana, ou fulana telefonou para fulano, ou fulano para fulano, fulano para fulano, enfim, todas as combinações possíveis aí, mas fulano telefonou para fulana e reconheceu a sua vitória. É por isso que tem que ligar? Eu acho que é um gesto de cortesia, né? É um serviço à sociedade, mostrando também que você confia nessas regras. Que o fato de estarmos em uma disputa específica não nos torna inimigos. Aliás, convivência democrática significa isso também. Ouso dizer que a democracia talvez seja a única forma, a organização do poder, que permita que minorias coexistam, né? Que pessoas que estejam fora da eleição ou grupos minoritários do ponto de vista da representação ou dos interesses, das demandas, coexistam com aqueles que venceram as eleições, né? Não sejam limados ou expulsos do processo de decisão. Ou seja, Mônica, não é só uma eleição, não é só uma eleição, né? Exato. Tem todo um processo em volta, então a democracia representativa, ela respeita uma série de lógicas, aspectos, regras, quer dizer, é super complexo, né? Super complexo, as democracias não se organizam da mesma maneira ao redor do mundo, né? Temos um livro também clássico da ciência política, que é o Modelo de Democracia, do Lippert, que mostra exatamente isso, esse padrão em 36 democracias do mundo, diagnosticando diferenças e semelhanças entre elas. Né, democracias que se organizam do ponto de vista federativo, e vamos falar sobre isso aqui também. Legal. Democracias que se organizam do ponto de vista eleitoral pelo princípio majoritário, pelo princípio proporcional ou pela combinação de ambos, como é o caso alemão, num modelo bastante específico. Enfim, democracia tem a ver mais do que só a eleição. E eu queria também resgatar um trabalho que eu particularmente gosto muito, é um relatório do PNUD de 2012, que traz essa dimensão para a democracia. Chama a atenção do leitor para o fato de que democracia tem muito mais a ver do que só a eleição. A gente precisa passar a olhar a democracia não só como uma forma de organização do poder, de as pessoas participarem do poder, mas também com algo do ponto de vista de valores que signifique qualidade de vida para as pessoas. Olhar a democracia só do ponto de vista eleitoral é um tanto quanto pobre, na minha opinião. Mas aí você toca num assunto importante, porque a democracia passaria a ser um valor e, portanto, ela teria que ser algo culturalmente disseminado. É nesse sentido que, se fôssemos culturalmente democráticos, nós poderíamos pensar em princípios de democracia para as nossas convivências, para além das nossas escolhas políticas tradicionais, quer dizer, a forma como nós nos relacionamos em família, dentro das escolas, nas empresas, enfim. Isso seria mais ou menos entendido, nesse caso dessa sua fala, como um valor a ser disseminado na sociedade? Certamente. E mais complexo ainda, então. Com certeza. Acho que tem a ver com... Tem a ver com uma forma de organização do poder e também com um elemento valorativo. E aí trago o princípio da relação com o bem público ou com as coisas públicas. Democracia também, enquanto valor, tem a ver com isso, com o nosso zelo para com recursos públicos e trazendo também, responsabilizando o indivíduo, o cidadão, uma vez que não é só o político, o eleito, aquela pessoa responsável pela política institucional, que deve ter responsabilidade com a coisa pública, né? Isso é responsabilidade do cidadão. Que legal, que interessante. Mas, Mônica, vamos voltar um pouco num ponto que você colocou alguns minutos atrás e que eu gentilmente pedi para que a gente deixasse um pouco mais para frente. Vamos pensar nele agora. Você disse que a democracia representativa, a representação política formal, como a gente costuma chamar, vamos dizer aí presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores, enfim, que essa lógica de representação estaria em crise. Existe uma crise da representação política e o quanto que isso afeta a democracia? Humberto, eu acredito que existe uma percepção geral sobre isso. Existem, inclusive, pesquisas empíricas que demonstram essa certa descrença das pessoas na representação. A despeito disso, acho que um elemento importante a se destacar é que partidos políticos são, por essência, locus de representação e de vocalização de demandas da sociedade.
A despeito dessa certa crise de representatividade que dialoga também com os partidos políticos, não há democracia no mundo representativa moderna que se organize sem a presença de partidos políticos. Então eu acredito sim que estamos, como um mundo novo que somos, estamos enfrentando dilemas de uma sociedade que se tornou mais complexa, né? A tecnologia, por exemplo, é um elemento que eu acredito que venha para complementar esses espaços tradicionais de demandas e representação. Tenho dúvidas, por exemplo, sobre como utilizar esses mecanismos e essas ferramentas que pressupõem tempo para tomada de decisão com um mundo que é cada vez mais rápido. Então, as decisões típicas dos regimes autoritários são muito céleres. Você tem poucos pontos de tomada de decisão e poucos pontos de veto. Decisões democráticas não são céleres por natureza, porque pressupõem consulta às pessoas, sejam representantes, seja a população por meio de audiências e outras ferramentas que temos, por exemplo, na Constituição de 88. Então, como compatibilizar esse exercício da democracia, que pressupõe respeito e confiança, com uma sociedade que tem exigido também mais participação e mais velocidade na tomada de decisão. Então, mas aí uma coisa que você tocou que é importantíssima, quer dizer, as pessoas querem tudo muito rápido. E aí eu não estou nem mais falando em termos de ciência política, eu já estou indo até para um aspecto mais sociológico. Assim. As pessoas têm muita pressa. Sim. Né? E as pessoas são muito individualizadas. Né? As pessoas individualizaram demais as suas vidas. Né? A indústria respondeu a isso, o mundo respondeu a isso. É um mundo individualizado em muitos casos, em muitas situações. Claro que poderia existir clareza de limite nisso, as pessoas poderiam perceber limite nisso. Mas se a gente não educar isso, se a gente não construir esse valor da democracia que você está colocando, as pessoas não podem confundir esses seus desejos rápidos e individuais com a política e desfazer justamente esse elemento que você colocou aí da democracia, que ela é lenta e coletiva e nós individualmente somos rápidos e individuais. Não tem um choque aqui e a gente não precisa construir algo para resolver isso? Certamente. E eu entendo também que a gente precisa dissociar um pouco a política, o fazer político, que tem a ver, óbvio, com a eleição e com a representação e com os espaços institucionais de poder, mas tem a ver com elementos da vida cotidiana e a gente precisa desfazer a ideia de consumo, né? De que eu consumo algo e participo de algo à medida em que aquilo me satisfaz, mas que eu não tenho compromisso com aquilo, com a construção desse espaço de diálogo, né? Acho que isso a gente precisa desfazer por um lado e começar a construir isso de outro. Agora, então como a gente responde a isso? Quer dizer, a gente falou de uma democracia direta lá em termos históricos, né? Isso a gente, de uma certa maneira, acabou, não existe, enfim. Até porque em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 150 milhões de cidadãos eleitores, né? Vai ficar difícil chegar na praça. Certamente. Né? Fazer uma rodadinha de apresentação básica. Né? Então a gente deixa isso de lado. Mas a democracia representativa está em crise, como você colocou. Existe algum modelo adicional ou algum esforço adicional que possa ser pensado? Você, por exemplo, falou de questões de representação clássicas, os partidos, etc., são super importantes e tal, mas parece que não dão conta. Existe alguma coisa que pudesse dar conta ou que está sendo vista como capaz de dar conta em termos de uma participação para além do voto? Beto, eu tenho acompanhado algumas iniciativas por interesse pessoal e profissional. Então, tenho visto alguns movimentos surgirem aqui no Brasil que relacionam, por exemplo, a ideia de mandatos compartilhados. A ideia de que você elege um representante, mas que as escolhas dele estão vinculadas a uma decisão mais difusa, oriunda de um grupo que o acompanha e o fiscaliza. Acho que essa ideia é uma ideia fundamental quando a gente debate democracia, seja do ponto de vista da representação ou não. Transparência, né? A gente tem que advogar por espaços mais transparentes. Tenho visto também iniciativas relacionadas aos mandatos, sobretudo os legislativos no Brasil, que procuram aproximar o cidadão do político ao condicionar a tomada de voto também a uma finalização do eleitor. Tenho várias críticas em relação a isso, mas tenho visto isso acontecer. E tenho acompanhado também, na América Latina, algumas atividades, algumas iniciativas relacionadas a governo, sobretudo, que procuram incluir o cidadão no desenho dos serviços públicos. Então, isso é uma ideia que me parece bastante interessante, que é não só consultar o cidadão sobre os seus problemas, mas incluí-lo no desenho daquilo que o Estado entrega
aos constituintes, digamos assim. São iniciativas, algumas mais embrionárias, algumas mais desenvolvidas, mas que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. Agora, nesse sentido, o Brasil tem um esforço muito grande por uma lógica do que se chamaria aí de democracia participativa. Outros países também, claro. Sim. Mas o que é isso exatamente? Quer dizer, são canais abertos pelo Estado para o cidadão transcender o voto? Né? Tem coisas mais formais, sei lá, plebiscito. Para a gente, acho que até encerrar esse nosso primeiro encontro aqui, claro, dando uma esperança para as pessoas de que existem ferramentas, instrumentos, enfim. Claro. E acho que vale a pena destacar a presença desses instrumentos formalizados na nossa própria Constituição. A gente está falando de plebiscito, está falando de referendo, está falando de projetos de lei de iniciativa popular, está falando dos instrumentos conhecidos como audiências públicas, típicos do legislativo, que chamam a população para debater assuntos dos mais diversos e incluir a população também nessa formulação de política pública. Então, há instrumentos formalmente previstos. Entendo que vale a pena também a gente se aprofundar na existência deles e nas regras que balizam, né, a sua atividade. Os conselhos municipais ou conselhos de políticas públicas também são espaços desse tipo, existem em todos os municípios e estados e, por vezes, setorizados, né? Então, conselhos de saúde, conselhos de educação, enfim, dos mais diversos. Juntamente com essas novas iniciativas, muitas delas relacionadas à tecnologia, entendo que é importante a gente destacar a existência dessas outras um pouco mais tradicionais e que por vezes a gente desconhece, né? Muito legal, muito legal. Pessoal, tá vendo? É assim, a gente se encontra aqui 6 vezes, esse é o nosso primeiro encontro, né? E o nosso objetivo é fazer desse jeito, discutir política de maneira clara, de maneira aberta, e, obviamente, complementando materiais como o nosso livro, como os nossos cursos, enfim, vem com a gente. Obrigado, Mônica. Obrigada, Humberto. Prazer grande estar aqui com você. Obrigadão. Prazer é meu. Obrigada a todos vocês. A gente se encontra na próxima. Valeu.